Sejam bem-vindos, minhas criaturas, a mais um Entre Mundos. E neste encontro nós vamos falar sobre um tema assim bafonicamente especial, que é a multipotencialidade. Esse encontro já era para ter acontecido há muito tempo, porque o nosso diretor, diretamente de Londres, sempre estava querendo esse encontro, mas esse nosso entrevistado sempre fugia. Mas hoje nós pegamos ele pela culatra e hoje ele vai estar aqui para falar conosco sobre esse tema fantástico e que faz com que muitas pessoas se questionem o que é a multipotencialidade. Então, se você é uma pessoa que tem muitos potenciais, gosta de fazer muitas coisas, mas se sente meio perdida, o que fazer, qual caminho seguir? Esse encontro é para você. Você vai ter chaves assim maravilhosa. E você já está se perguntando quem será esse entrevistado? Quem é que vai estar aqui no Entre Mundos de hoje? Eu já vou dar uma adendo. Essa pessoa, ela é astróloga, teólogo, professor, palestrante, apresentador, artista plástico, enfermeiro. Meu Deus, é tantas coisas. Ninguém menos que Matusalém Santos. É uma honra ter você aqui no Entre Mundos, Matusalém. Seja bem-vindo. A honra é toda minha e poder estar aqui com você hoje nesse encontro entre mundos, que isso realmente é um entre mundos, poder falar com você diretamente e trocar essa informação de como é ser um alquimista e como equilibrar tudo isso dentro, todo esse potencial que nós temos latente dentro de nós mesmos. E para mim, é mais que um encontro, mais que uma live, mais que um. Não tenho palavras para descrever. Eu sei que isso é algo que vai transformar a minha jornada, mas também a sua, porque quando a gente fala desse conteúdo, quando a gente fala de multipotencialidade, as pessoas ainda têm um certo medo, uma certa dúvida, e uma delas, muitas pessoas acreditam que nasceram para ser uma coisa X. E quando aparece uma coisa Y em suas vidas, elas travam, elas ficam inseguras, porque elas não aprenderam a confiar que aquela coisa Y também é para elas, que elas têm aquele poder, que elas têm aquela habilidade para que elas possam se desenvolver e ser estrela naquele campo. Então, eu acredito que esse nosso encontro hoje entre mundos é algo atemporal, é algo que eu nunca vi. Não porque é nós que estamos fazendo, mas porque eu acredito que vai corroborar com muitas outras pessoas que têm essa habilidade, mas que ainda ficam perdidos, inseguros e com medo de ousar ser quem é. Então, eu espero que poder compartilhar e contribuir com essa sua jornada que você faz com maestria. Então, para mim é uma honra estar aqui com você, Madame Zalém, e com todos aqueles que vão estar aí nos assistindo. A honra, ela é toda nossa, meu amor. Me diz, Matusalém, você falando de multipotencialidade, eu gosto muito desse tema. Eu acho que eu sou uma pessoa multiplural também. É isso, tá tudo junto? Mas fala pra gente aqui, para os nossos telespectadores, quem é o Matusalém para eles te conhecer? Conta aqui pra gente. É interessante você fazer essa pergunta para mim, porque por muito tempo, quando alguém falava quem é o Matusalém, eu travava. Não porque eu não soubesse quem eu era, porque eu sei quem eu sou, mas porque como eu iria falar para aquela pessoa que eu fui professor e fui aluno, que eu fui alquimista, mas que também fui cabeleireiro, que eu fui artista, administrador, reikiano, acupunturista, poderia assim ficar falando uma lista por horas. E como?
trazer isso para a pessoa. E por conta disso, por conta de eu ser todas essas coisas e não ser nenhuma delas, eu ouvia muito durante a minha vida as seguintes frases de amigos, colegas profissionais, da minha família: você faz tudo e você não faz nada. E a verdade é que é exatamente o contrário. Tudo que eu decidi fazer, eu fiz. E fiz com excelência. Tudo que eu falei, eu vou fazer tal coisa, vou estudar tal coisa, eu fui lá e fiz, não por competição, mas simplesmente porque eu honrei aquilo que minha alma me pedia para viver. E quando eu sentia que eu já tinha cumprido aquela etapa, naquela área, naquele desenvolvimento, naquela técnica, eu seguia em frente. Eu não olhava para trás, eu seguia porque dentro de mim havia algo que queria despertar uma nova habilidade, um novo universo para me explorar. E especialmente quando alguém falava assim: isso não é para você. Eu falava: é sim. E eu ia lá e fazia aquilo com perfeição. Não porque eu queria provar algo para alguém, mas para mostrar que eu era capaz de fazer a mim mesma. Eu falei: nossa, se eu quero, como é que alguém está falando que aquilo não é para mim? Se está dentro de mim, está latente. E eu ia e fazia. E claro, a gente não pode falar que estudos são flores, porque não são. Teve várias etapas na minha vida, vários processos, vários caminhos que eu cheguei a dizer para mim mesma, quando eu via que eu estava sofrendo, quando eu via que aquilo estava me martirizando, eu falava: esse caminho não é para mim, isso não é para mim. E eu abria mão, e tá tudo bem, eu ajustava a rota e continuava, porque para mim a regra, o lema é simplesmente uma: seguir em paz, ser livre e ser inteiro. Eu não estou numa competição com ninguém, então eu não quero chegar lá, eu cheguei lá, mas eu cheguei quebrado, capenga. Não, eu quero chegar onde eu quero do meu jeito, tranquilo, inteiro, com paz. E se eu ver que não é, eu volto. Então, as pessoas tendem a falar: Matusalém, você perdeu tempo, você fez 4 anos de enfermagem, você fez 3 anos de teologia, você fez 2 anos de biofísica, você fez 4 anos, você estudou alquimia, se formou, você fez acupuntura, e você não pratica, você trabalhou 4 anos como gerente de boate, você trabalhou 4 anos como cabeleireiro, se especializou, você perdeu muito tempo. Não, eu não vejo o tempo perdido. Eu acredito que cada profissão, acredito não, eu confio e vivo isso na minha vida. Cada profissão, cada estudo, cada técnica que eu aprendi, tudo isso, aí a gente começa a olhar a alquimia. Tudo isso se tornou uma matéria-prima do alquimista que eu sou hoje. Porque é esse todo que faz o um, esses vários pedaços do espelho. Então, hoje, se eu sou uma alquimista, é porque eu tenho cada partezinha, cada técnica, cada estudo que fez com que eu chegasse até aqui. Interessante você falar isso, Matusalém, porque olha, muitas pessoas, quando fala quem é você, as pessoas ficam: ai meu Deus, quem eu sou? Se perde, porque elas têm vários potenciais, né? Elas têm essa ousadia de querer ser tudo, mas às vezes ela se coloca em algumas caixinhas. Você falou um ponto que eu achei muito importante. Você falou que teve essas experiências de se olhar, entender que você não é cada pontinho, mas qual foi a chave mesmo que fez você entender que você era alquimista? Que fez você ir por esse caminho? Onde foi que virou essa chave na sua vida? É interessante porque quando você fala qual foi a virada de chave, você sabe, a gente já conversou essa história várias vezes, Já, já já, repassamos várias. ela, mas para aqueles que não, quem não me conhece mais de perto, aqueles que já me conhecem sabem um pouco como iniciou. Mas
Para ser mais exato, foi em uma experiência que eu tive na minha jornada de vida, mais precisamente em 2015, quando eu tive uma experiência de quase morte. E ali se abriu um portal que nunca mais se fecharia na minha vida. Naquele momento, eu deixei para trás toda aquela visão puramente física, darwiniana, materialista que eu tinha, que eu aprendi em casa, que eu aprendi nas escolas, que eu aprendi nas igrejas, e eu encontrei a alquimia, não a alquimia de transformar chumbo e ouro puramente química, mas a alquimia, mãe de todas as ciências, todas as filosofias, todos os sistemas. E não quero falar que essa experiência fez eu saber de tudo. Não, pelo contrário, essa experiência fez eu encontrar a alquimia e a alquimia me conquistou justamente porque ela me colocou diante daquilo que eu mais amo na vida, que é aprender, praticar e ensinar, sempre. Eu aprendo, eu pratico, eu ensino. Eu aprendo, eu pratico, eu ensino. No início, quando eu comecei a pesquisar, comecei a adentrar nesse mundo, eu achei que ia ser mais um nicho para as habilidades de Matusalém, que eu seria apenas um terapeuta alquímico, que teria habilidades químicas, filosóficas e espirituais, mas isso era um mito. E nada disso. A alquimia, ela foi apenas a primeira das 7 grandes iniciações que eu precisava atravessar. E aí eu segui atendendo, ensinando, praticando, vivenciando, integrando cada habilidade, cada personalidade, cada expressão minha até eu compreender mentalmente, fisicamente, que eu não precisava escolher. A gente sempre fala, eu tenho que escolher, ou eu vou ser enfermeiro, ou eu vou ser acupunturista, ou eu vou ser um artista, ou eu vou ser um administrador. E eu falei, e quando eu entendi, eu não precisava ser só acupunturista, ou só astrólogo, ou só terapeuta floral, só artista, só vendedor, só professor. Pelo contrário, eu poderia e seria tudo aquilo que Deus entregou para eu ser. Foi aí que eu falei, eu não tenho que escolher nada, eu vou ser tudo. E eu sendo tudo, eu vou ser. É interessante você falar isso, mas a gente sabe que não é assim, né? Você fala dessa forma, parece ser muito legal, muito simples, mas na vida não é fácil, não é assim simples você ser tudo, você tomar essa consciência. Foi um processo, né? Como você se libertou desse processo? Porque às vezes as pessoas estão assistindo em casa e elas podem falar, "Ai, mas não é fácil assim, eu quero me libertar, mas como é que eu me liberto? Como é que eu saio?" E você trazendo dessa forma, parece, eu olho e falo, nossa, é tão simples. Mas como você se libertou desses papéis? Como foi que você nasceu e renasceu como um alquimista? Não, você está certa. Foi como eu falei no início. Quando a gente vai para um caminho, por mais que a gente não tenha que escolher, esse caminho, ele não é um mar de rosas. Ele tem desafios que são nossos, não são do outro. E quando foi que eu fiz essa liberação desses papéis e nasceu de fato o alquimista Matusalém, que é essa pessoa que está falando com vocês? Quando eu mergulhei profundamente em mim mesmo e percebi aquilo que eu mais amava. Porque a gente tem que fazer aquilo que a gente não ama para depois, não. A gente sempre ouve, né? Não, tem que fazer o que não gosta para depois fazer o que gosta. Não, eu quero fazer o que eu gosto, o que eu amo, e o que eu acho viável para mim. E quando eu mergulhei, quando eu entendi isso, eu falei assim, o que o Matusalém, o que eu, com tudo isso que eu já fiz, com todas essas jornadas, todas essas experiências, o que que eu gosto? O que que une todas elas? Aprender, praticar, ensinar e transformar vidas. Não transformar a vida do mundo inteiro, não, transformar a vida daquelas pessoas que chegam ao meu lado e falam, Matusalém,
quero fazer isso, você já fez, me auxiliar, faz, vamos assim, 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 ajeita isso aqui, ó, que dá certo. Isso, aprender, praticar, ensinar e transformar a vida. Isso é o que eu amo. E para isso, para que eu pudesse viver o que eu estou vivendo hoje, eu precisei me desligar. Para liberar esses papéis todos, eu precisei me afastar das expectativas dos meus amigos, da minha família, dos meus parceiros, para viver e conseguir seguir aquilo que minha alma pedia. Porque a minha família, ela me ama. Meus amigos, eles me amam. Outros não, que são colegas, não são amigos. Meus amigos, eles me amam. Meus parceiros, meus sócios, eles me amam. Gostam de mim. Só que para que eu pudesse viver a minha potencialidade, eu tive que desligar deles, afastar deles. Ir para a minha solitude. E é aí que entra, a gente começa a entender o caminho da solitude do alquimista. Porque a gente não é só, mas a gente tem os nossos momentos que a gente precisa ficar sozinho para realmente alinhar a nossa rota, ouvir a nossa alma, saber aquilo que nós realmente queremos. Porque por mais que as pessoas me amem, elas vão me dar o ponto de vista delas, aquilo que elas acham que é melhor para mim, não porque elas não querem que eu cresça, mas simplesmente porque elas não querem que eu sofra. E pelas experiências dela, aquilo talvez seria um sofrimento, só que eu sou uma outra evolução. Eu sou uma outra geração, e a minha geração dá certo sendo assim. E para isso eu preciso me recolher. E é aqui, nesse momento, que eu quero até honrar o meu noivo maravilhoso, meu esposo, que é o Léo, meu porto seguro, porque dentro de uma vida você não precisa de multidões. Nós somos ensinados que nós precisamos estar nos holofotes, que nós precisamos. A gente não precisa de multidão. A gente precisa de uma pessoa que nos ame exatamente como nós somos. Uma pessoa que te ame exatamente como você é. Por quê? Porque quando você tem uma pessoa que te ama, essa pessoa ela te apoia, ela te dá base. Ela não basta o sonho. Vai, faz. Se você não der certo, eu estou aqui. E vice-versa. Sem o Léo, eu chegaria aonde eu cheguei, mas levaria um pouco de mais tempo porque faltaria essa base. E com essa base, com as vivências e com o silêncio da alma, eu finalmente compreendi, me libertei desses papéis sociais e compreendi o que é ser, de fato, um alquimista. Olha que interessante, eu acho isso muito fantástico. Porque você chega falando que você teve que se afastar da sua família, dos seus amigos, e isso é amor. Você se afastar para viver o seu sonho e eles também entender esse movimento. Eu adoro a solitude, eu amo a minha solidão. Porque quando eu estou sozinha, eu danço, eu canto. Eu acho que é isso que você vivenciou. Mas você citar o seu amor, hoje em dia. Eu olho para os jovens, olho para os relacionamentos, e relacionamentos de pessoas da nossa idade, né? Também, que a gente não pode falar nossa idade, mas a gente tem muitas experiências, e a gente vê que as pessoas estão deixando o relacionamento de lado, e você já traz essa temática de relacionamento, que ele é viável, ele é algo que te dá segurança, dá força. Eu achei isso assim muito legal da sua parte, incentivar e mostrar também a citar, né, o seu parceiro. Tu não tem ciúme, não, garoto? Sim, as pessoas hoje, elas olham para um relacionamento e falam, eu não quero um relacionamento. Mas o relacionamento é lida. Na nossa vida é eu e o outro. Eu sou o meu universo. Eu estou aqui, eu sou uno, eu sou o meu universo. Quando eu estou com você, Madame Zanella, você tem o seu universo. Ah, eu tenho Então a mesmo. gente se comunica. Tem coisas que eu falo que você não concorda, tem coisas que você traz que eu não vou concordar, mas é o seu universo, eu não preciso brigar com você. E a gente precisa aprender a se relacionar para que a gente possa ter a nossa vida, o nosso caminhar seja leve e tranquilo. E às vezes a gente fala, ai, nós precisamos se relacionar com pessoas que são o oposto da gente para equilibrar. Mentira! Você precisa se equilibrar, conhecer as suas 12 habilidades, e a gente vai falar disso,
que é o que é ser alquimista, mas você precisa conhecer quem você é, desenvolver suas habilidades para que você seja completo, para que quando você conheça e se relacione com outra pessoa, aquela pessoa seja completa e vocês vivam e escolham seguir junto, na mesma direção, com o mesmo sonho. Vocês podem até ter sonhos diferentes, mas que ambos estejam um ali pelo outro, que tenham a mesma base, a mesma crença, a mesma fé. Porque se não tiver, vai haver separação. Ouviu, né, criaturas divinas? Vocês tratem de se relacionar com quem tem a mesma fé que vocês, a mesma crença. Esse negócio de ai, achar minha metade da laranja, isso aí, ó, tá falando aqui, Matusalém, que isso não é. Você tem que ser completo, não é isso, Matusalém? Mas, Matusalém, fala pra gente agora, o que é ser um alquimista? Conta aí. O que é ser um alquimista? O alquimista é aquele que reúne todas as suas potencialidades. Ou seja, cada pessoa nasce com 12 virtudes, que se desdobram em 12 potencialidades, que se transformam em 12 poderes, tudo alinhado ao mapa natal, à arquitetura divina da alma. O nosso mapa natal, ele é a nossa bússola, é a arquitetura dos seus poderes, de como você usar eles. E ao vivenciar e compreender isso, ao atravessar aí as jornadas internas e internas e encontrar o Deus no silêncio do nosso fogo interior, o nosso propósito se revela. Então foi assim que eu encontrei o que é ser o alquimista e desenvolvi o meu alquimista interno, quem eu sou. Foi atravessando esses portais, atravessando a jornada da minha vida, essas 12 áreas, essas 12 habilidades, e com isso, compreendendo e encontrando o meu Deus. Que o meu Deus, ele é o seu Deus. Ele é o Deus que transforma com clareza e traz o nosso propósito, que é viver. E foi justamente em Escorpião, no arquétipo de Escorpião, que se iluminou esse meu inconsciente. E ali eu passei a enxergar a vida como amor crístico. Então, ser alquimista não é ter um título. Ser alquimista é aprender, praticar, ensinar e transformar. E para isso, como é que eu transformo se eu não conheço a minha transformação? Como é que eu ensino se eu não pratico? Como é que eu aprendo se eu não busco? Então, o alquimista é esse ser que está sempre em movimento, sempre buscando, sempre fazendo, sempre se transformando e sempre compreendendo que tem algo a mais a aprender. Há uma nova habilidade a se transformar. Então, Matusalém, você falou que no início era difícil falar quem é o Matusalém. E agora, me fala, quem é o Matusalém, já que você sabe? Hoje eu respondo com, assim, com muita convicção no meu espírito, no meu corpo, na minha alma, na terra e no céu, o que ligares na terra será ligados no céu. Eu sou Matusalém Ferreira Santos, eu sou o guardião da alquimia oculta, eu sou uma alquimista, eu não trabalho com rótulos. Eu sou alquimista clínico, eu sou alquimista floral, não. Eu caminho com pessoas. Eu ando com pessoas naquilo que elas precisam. Não com fórmulas prontas, nem com verdade absoluta, mas com amor, com consciência e com precisão alquímica. Por quê? Porque ensinar, transformar, é compreender que não existe o melhor para uma pessoa. Ninguém sabe o que é melhor para ninguém. O quem sabe é a pessoa. Mas quando você entende isso, que quem sabe é a pessoa, você consegue direcionar ela para o melhor caminho. O que que você quer? Aonde você quer ir? O que que você quer fazer? Onde você quer chegar? Talvez eu possa te auxiliar. Porque talvez se você quer ser um vendedor, eu já passei. Se você quer abrir, ser um empresário, sou um empresário. E eu posso te auxiliar com essas temáticas. E antes de te auxiliar, eu tenho que me auxiliar.
eu tenho que viver a minha vida perfeitamente, porque ser alquimista não é eu sentar em um consultório e falar o que as pessoas têm que fazer. Ser um alquimista é transformar a minha vida e saber que dentro desse percurso vai aparecer alguém que vai querer o meu ensino, a minha prática, a minha vivência. E com isso eu vou auxiliar sabendo o meu valor. E com isso, mostrando para a pessoa o seu valor. Então, hoje eu sou uma alquimista que não tem fórmula. Então, quando eu falar Matusalém alquimista, é porque é a forma mais fácil de descrever todas as habilidades que uma pessoa tem. Nossa, uau, que fantástico. Eu acho que eu sou uma alquimista também, hein? Eu acho isso fantástico, maravilhoso. Adorei saber que você é uma alquimista. Mas deixa eu te perguntar, às vezes, quando você fala que é um alquimista, isso fica um pouco meio confuso, porque a gente fala, ai, mas alquimista é tudo? Então eu vou ser tudo e eu não vou ser nada, eu vou fazer todas as coisas. Então, às vezes, fica meio confuso para quem não entende, não é? É porque pode parecer confuso, mas não é. Quando a gente volta, agora vamos falar um pouco, já que você tocou nesse assunto, e é bom você ter tocado, porque senão fala, ele está passando só aquilo que ele acredita é a verdade dele. É a minha verdade, é meu mundo. Mas quando você volta para a história, qual câmera eu olho? Essa. Quando eu volto para a história, Paracelso foi um grande alquimista, médico, astrônomo, matemático. Leonardo da Vinci, Tesla, Jesus Cristo, né? Foi um alquimista assim fantástico também, e vários outros. Antes da Revolução Industrial, muitas pessoas faziam várias coisas. Elas eram anatomistas, cientistas, matemáticos, cantores, compositores, desenhista, enfim, fazia várias coisas, várias habilidades. Por quê? Se você para e você olha as obras, as músicas, as artes, aquela pessoa fazia algo tão magnífico. Você falava, meu Deus, como naquela época as pessoas já tinham essa visão. Olha as pirâmides. Olha o Peru, olha Machu Picchu, olha tantos locais. Gente, como? Porque as pessoas, elas acreditavam nesse seu potencial e elas buscavam, aprendiam e desenvolvia as suas habilidades. Com a Revolução Industrial, nós fomos treinados a ser uma coisinha só. Não, você vai ser professor, você vai ser astrônomo. Você vai ser enfermeiro. Você não pode. E além disso, é isso. E aí você acredita que você é só uma coisa. Então você nasce, você estuda, você cresce, você vai ser uma determinada área. Você vai trabalhar naquela determinada área, vai ser aquela determinada área, e você acredita que você é só aquele papel. Você é só mãe, você é só professor, você é só um vendedor, você é só um palestrante. Você é só um rezador, você é só um carpinteiro. Quando na realidade, não. Você tem 12 habilidades, 12 virtudes, 12 potencialidades que vão se desdobrando para o que você pode desenvolver. Só o que que acontece? Nós queremos fazer tudo ao mesmo tempo. Eu sou essa pessoa que vou fazendo tudo porque eu gosto de tudo, eu amo tudo, quero aprender tudo. E tudo contribui, porque quando eu vou fazer uma obra, quando eu vou atender uma pessoa, quando eu vou escrever algo, eu consigo juntar tudo e trazer e fazer algo muito melhor do que se eu fosse só uma coisa. Só que é aqui que entra um ponto muito crucial, porque nós podemos fazer tudo, mas nós devemos direcionar o nosso tempo, direcionar a nossa meta. Aí a gente começa a entender até a história. Deus criou tudo em 6 dias, no sétimo ele descansou. Por quê? Nós temos 12 arquétipos no céu. Nós temos segunda-feira. Segunda-feira nós podemos dividir ela em dois arquétipos.
Nós podemos dividir a segunda-feira em câncer, você ser, olhar a família, cuidar da casa, fazer coisas, visitar os parentes e focar o período da tarde no trabalho. Você pode, na terça-feira, viver o seu touro e o seu escorpião. Você pode trabalhar em fazer o dinheiro entrar para você, fazer as coisas fluírem, manter constância, continuar aquilo que você está fazendo, e à tarde você soltar, fazer algo que não quer, deixar ir o que precisa, desenvolver, falar isso aqui não serve, reformular a rota. Na quarta-feira, você pode estudar, você pode se aperfeiçoar em algo que você queira. Você pode ir fazendo essa gestão de tempo, porque na Bíblia fala, gente, há tempo para tudo. Há tempo para você plantar, para você comer, para você sorrir, para você fazer cocô, para você brincar, para você brigar. Há tempo para tudo. Mas a gente não tem essa noção. A gente tem os tempos, mas a gente tem um dia, tem um calendário, que é maia, é uma ilusão, e a gente acha que deve seguir aquela risca, e não é assim. Nós podemos fazer tudo. Cada dia a gente faz uma coisa. Mas eu faço tudo e não faço nada. Você faz, porque no dia do seu descanso, não é quando você faz que você tem o auge da consciência, é quando você descansa. Quando você vai para uma academia, como é? Eu tenho uma personal que é a minha amiga maravilhosa, Letícia Oliveira, e ela fala assim, Matusalém, a gente cresce descansando. Você malha no descanso. E é verdade, eu estudo, eu faço várias coisas. Mas quando eu estou no meu momento de lazer, onde eu falo, meu Deus, olha isso. E aí eu crio um curso, e aí eu trago um novo ensinamento, e aí eu crio uma arte, aí eu crio uma música, porque é no momento que eu descanso que tudo se reúne e se transforma em algo novo, em algo mais bonito. Então, isso que você falou é muito interessante porque faz com que a gente compreenda que nós temos, sim, nossas habilidades e que nós devemos não viver na ilusão dos dias de que nós somos uma única coisa, mas que nós podemos ser tudo, desde que nós nos organizemos para isso, porque nós temos Virgem que falou, vamos organizar. Se hoje você não quer mais estar nesse trabalho, você pode chutar o pau da barraca? Pode, eu chuto o pau da barraca direto. Mas às vezes compensa falar, vamos estipular, vamos começar a criar uma meta. Como é que eu saio desse ponto e eu vou para esse ponto? Então, para mim chegar nesse ponto, eu posso começar, se eu não quero mais trabalhar aqui, o que que eu posso fazer hoje para já ir modificando e eu ir saindo ao pouco e fazer essa transição? Se eu não quero mais esse relacionamento, o que que eu posso fazer? Será que eu ainda posso modificar? Será que tem como a gente ajustar uns pontos, porque hoje o que acontece nas relações, nas parcerias, é que as pessoas, elas abrem mão porque elas não conseguem expressar aquilo que elas estão querendo, elas não conseguem dizer para o outro o que querem, e quando conseguem, elas querem só o ponto delas, e a outra pessoa não expressa o seu ponto. Então fica, é tudo meu ou nada meu. E não há um equilíbrio. E Libra vem e fala: precisa haver um equilíbrio. Para haver um equilíbrio, nós precisamos dialogar, entender e começar a entender a convicção. Nós precisamos estar cercados de pessoas que têm a visão que nós temos. Se hoje você faz parte de um grupo, que esse grupo não ressoa mais com a sua visão, se você está indo para outro lado e eles não querem ir, eles vão te puxar, porque você vai ser diferente neles, e eles não querem o diferente. Então você precisa sair, aprender o momento de você se levantar e ir para outro grupo, ir para a sua caminhada solitude, para que você possa encontrar o seu novo grupo. Não é você abandonar eles, mas entender o seu momento de se afastar. E se eles precisar, você vai estar ali. Se eles quiserem, eles vão te procurar também. E as pessoas que estão à sua volta devem aprender que você muda. As pessoas, elas têm uma visão
de que você é de um jeito e você vai permanecer. E quando você começa a modificar, elas não gostam, porque elas estão presas em uma expectativa que elas criaram para você. Então, quando você aprende e direciona que você não é a expectativa de alguém, mas você é a sua própria expectativa de si, você sai desse casulo e você começa a viver sua vida. Então, Madame Zalém, quando você me convidou, eu fiquei relutante para vir, para falar desse assunto, porque é um assunto que você não se vê falando, e é um assunto que muitas pessoas, eu vejo isso, principalmente nos jovens de hoje, que têm essa grande habilidade, mas as pessoas insistem em manter eles num sistema que não funciona, porque nós estamos em um novo processo de evolução. Nós estamos caminhando para nossa habilidade, a habilidade divina. E a habilidade divina não é eu chegar aqui e falar, olha, isso é a melhor coisa para vocês. Eu criei porque eu tenho cursos, eu tenho fórmulas. Eu criei essa fórmula que ela é especial para você e é assim que você vai melhorar a sua vida. Não, porque essa fórmula ela não pode ser boa para você. Para você pode ser uma leitura, para você pode ser algo físico. E é isso que os profissionais eles devem compreender, os alquimistas devem saber para melhorar a vida das outras pessoas e assim melhorar a sua também. Só que não é isso que acontece. Muitos continuam se aprisionados em formas, em ensinamentos, replicando técnicas que são só replicadas, ele nem sabe por que estão fazendo. Não adianta, eu sempre falo para os meus alunos, para as pessoas que me seguem, para os meus clientes, eu falo, olha, não adianta a gente ler um livro sobre como nadar e a gente não pular no rio. Eu aprendi a nadar, eu matava a aula lá no Acre, eu morava no Acre, Josiele, um beijo, minha amiga maravilhosa, a gente matava a aula e a gente ia para casa dela, que ela morava numa ilha, vamos dizer, ilha mesmo. A gente atravessava o cafezal e tinha um rio. Então, eu matava a aula para aprender a nadar. E aí, ela ia me ensinando, ó, nada cachorrinho, faz assim, vai até onde dá pé, aonde não dá pé, tu já vem assim, volta para... E eu vinha, e ia, foi assim que eu aprendi. Eu sei nadar hoje, mas eu aprendi a nadar cachorrinho. E depois fui nadando, batendo os pés, porque é assim. Não adianta a gente aprender, ter várias teorias e não aplicar. E não é aplicar porque as pessoas hoje elas têm um mal, que é o mal do século de se sentir salvadora. Ninguém salva ninguém. Todo mundo fala isso. Gente, eu não estou aqui para dizer que eu vou ser seu salvador. Pelo contrário, quem se salva é você. Por quê? O que que você quer fazer? O que que você quer ir? Aonde você quer chegar? Você que tem que fazer esse movimento. Eu posso te auxiliar. Falar, olha, isso aqui não dá certo, não dá certo, mas você pode fazer assim que vai dar certo no seu método. E você fazer, você aplicar, porque as pessoas elas aprendem vários conteúdos, mas elas não colocam em prática. Não para si, elas querem colocar para o outro colocando aquela técnica que elas nem aplicam nelas. E aí você vai ter resultado? Às vezes vai, porque as pessoas têm fé. E é aqui que entra um ponto máximo da alquimia, porque no sétimo degrau da alquimia, você chega na parte da matemática divina. E a matemática divina vai de encontro com a mecânica quântica. E dentro da mecânica quântica, o que existe é o vácuo quântico que tudo cria, que é Deus. E aí, quando você olha isso, você fala, como que existe hipocrisia no mundo espiritual? Como que existe hipocrisia no mundo da religião, no mundo da ciência? Porque nós somos filhos do Criador. Nós temos uma habilidade inerte do nosso Pai. Jesus Cristo falou: vocês, meus irmãos, meus filhos, vão fazer mais do que eu faço. Jesus, a gente olha e a gente fala: Jesus passou. Não, Jesus está na nossa frente. A gente olha para algumas histórias, Paracelso, o doutor Bach, a gente fala como esse cara, ele sacou isso, ele está à nossa frente, porque eles compreenderam que eles não precisam pecar na árvore da ciência, mais uma vez, e falar.
eu tomei consciência e eu quero provar tudo. A gente precisa aprender, mas eu não preciso provar e falar que aquilo é a verdade. A verdade é um espelho, um ditado popular que a Dai um beijo, citando ela, depois, Madame Isalém, convide ela, tá? Para vir aqui. Ela tem um ditado popular que ela trouxe uma vez que eu achei muito lindo. A verdade é um espelho que caiu da mão de Deus e se fragmentou em vários pedaços. Cada pessoa pega um pedaço e acredita que aquela é a verdade total. E não é. A verdade é a junção de todos. E quando a gente entende isso, a gente vive melhor. E aí a gente começa a entender que eu não vou mudar o mundo, mas eu vou mudar o meu mundo, a minha casa. Eu não quero, a gente ouve muito, ai, tá tendo guerra, tá tendo. Que eu posso fazer? Eu posso não criar guerra. Eu posso fazer fazer o melhor para não ter guerra na minha casa, para não ter guerra à minha volta. Eu já vou estar fazendo a diferença. Eu faço a diferença no meu universo. Se o meu universo, se o meu mental, se o meu corpo, se aquilo que está ao meu redor, o meu externo, está bem e que está no meu controle, porque eu não tenho controle com o meu vizinho. Se meu vizinho tacar fogo na casa dele, é a dele. Eu vou cuidar da minha. Por quê? Porque o meu vizinho está tacando fogo. Eu sei se o fogo que ele está tacando é para fazer um churrasco ou se é para queimar as folhas do quintal. O que eu tenho a ver com isso? Eu não tenho nada a ver com isso. Eu tenho a ver comigo. Então, quando você entende isso, as coisas mudam, as coisas se transformam. E para que as coisas possam se transformar, você precisa se conhecer. E não é porque eu estou falando, não, é porque você tem que escolher se conhecer. E foi isso que fez com que eu descobrisse quem é o Matusalém. E hoje sei convicto de poder falar: olha, eu sou Matusalém Santos, alquimista. Porque tu é cantor? Sou. Tem minha hora que eu sou cantor. Tu é professor? Tem minha hora que eu sou professor. Eu Uau, que tenho tempo para perfeito! tudo. Isso é tão legal, você está falando isso. E para você, minha criatura divina, nos assistindo, preste atenção: você pode ser tudo. Seja quem você é, não se aprisione e para de querer ser a salvadora do universo. Cuide da sua casa, cuide dos seus ideais, cuide das suas ideias. E se alguém falar que você não é capaz, meu amor, fale que você é. Matusalém, para nós encerrarmos esse nosso encontro, fala para gente, qual frase você deixa para as pessoas que estão nos assistindo hoje? A frase que eu deixo é: nunca tenha medo de ser quem você é. Nunca duvide da sua criatividade e sua capacidade. Quando falarem que você não consegue, diga teu cu e vai embora. E é isso. Ai, adorei, adorei. Ouviu, né, gente? É isso, vai embora. Isso é alquimista. Isso é ser alquimista e saber o que que é. Eu me sinto Matusalém, lisonjeado. obrigado pela sua participação, adorei esse nosso encontro. Pode deixar que nós vamos fazer um convite para a Dai, viu? Dai Leighton para participar. E muito obrigado pela sua presença. Eu agradeço o convite e eu me sinto lisonjeado. E é isso, galera. Um beijo, viva a vida de vocês. E para me encontrar, eu tenho as redes sociais e tenho a Atom Cursos, Terapias, e estou aí fazendo show, viajando pelo Brasil e mundo. Qualquer hora a gente se encontra nessa jornada terrena. Qualquer hora nós nos encontramos lá em Paris, comendo um croissant, né, Matusalém? Adoro esse Entre Mundos. Então, minhas criaturas divinas, esse foi o nosso Entre Mundos de hoje, com esse digníssimo Matusalém, que sem ele nós não estaríamos aqui, contando essa história maravilhosa e conhecendo um pouquinho desse potencial que é ser uma pessoa multipotencial. Se você está aí querendo ser multipotencial, desenvolver suas habilidades, você já sabe, entre em contato com ele ou com algum alquimista da sua escolha. Eu te encontro no próximo Entre Mundos. Beijos de luz ou de trevas, depende do seu karma.